Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 15, tá bom? Até o versículo 20. Hoje nós retomamos a nossa série de mensagens sobre família. E nós vamos falar hoje sobre o tema do trabalho e a família, tá bom? A partir desse texto aí. Gênesis 2, de 15 a 20, diz assim a palavra de Deus. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem seja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Até aí. Existe uma série de TV que eu assisti muito. Provavelmente ela acho que é a série que eu mais assisti na minha vida. Talvez, não sei. Que é Friends. A série de comédia, daquela que o pessoal dá uma risada para te ensinar a rir, né? Você sabe a hora que você tem que dar risada. E nessa série tem um episódio que traz uma piada que não é nova. Ela já apareceu em vários filmes, outras séries. Já apareceu em um monte de coisa. Deve ter aparecido em novela também. Que é a história de um casal. Um homem e uma mulher que se casam e que vão, então, viver juntos. Na verdade, na série, eles vão viver juntos antes de se casar, mas eles não são crentes, né? Não é como a gente aqui. E são dois personagens lá, o Chandler e a Mônica. E a Mônica, ela é famosa por ser alguém muito certinha, gosta de tudo arrumado, tudo do jeito dela, tudo limpinho. E o Chandler não é tão assim. Então, eles resolvem que eles vão morar juntos, e o Chandler, então, vai morar no apartamento em que a Mônica mora. Eles fazem lá um arranjo e ele vai morar no apartamento dela. E chega lá, então ele traz as coisas dele para casa onde a sua namorada morava antes sem ele. E o episódio todo mostra como ela não quer que ele coloque nada que é dele na casa dela. Ele quer colocar um sofá aqui que ele trouxe lá da casa dele. Não, aqui não fica bom e tal. E arranja lá um lugar no lixo. Essa gaveta aqui não é boa para isso. Não, mas eu deixei uma gaveta só para você aqui. As coisas, basicamente, que ele pode levar para casa é em tudo onde fica guardado. Não pode ficar nada exposto. E aí eles têm uma conversa em que ele fala: olha, a gente vai morar junto ou eu vou morar na sua casa? Essa casa vai ser minha casa também ou vou ser só um hóspede aqui? Acho que a gente já deve ter experimentado versões disso de um jeito ou de outro, né? Quando a criança nasce, você faz o quartinho do bebê lá, você faz do jeito que você quer, mas conforme ela vai crescendo, ela começa a querer colocar pôster de cantor coreano na parede, né? Ela quer deixar do jeito dela. Porque a maneira como a gente vive, queridos, ela não é só o que está no nosso corpo físico, ela é tudo o que está ao nosso redor. Os efeitos que a gente causa no mundo fazem parte da nossa personalidade. As relações que a gente constrói fazem parte da nossa personalidade. Então, a verdade é que quando a gente habita um lugar, a gente passa a fazer parte do lugar e o lugar passa a fazer parte da gente também. O lugar passa a ter um pouco da gente e a gente passa a ter um pouco do lugar. Uma das experiências mais terríveis, mais tristes e dolorosas que nós, como seres humanos, que se apegam a outros seres humanos, podemos passar,
eu sei que vários dos irmãos já tiveram experiências assim, talvez até recentemente, é ter que limpar o quarto de uma pessoa querida que faleceu, porque junto com as coisas dela, vai também um pouco dela. A gente sente isso, não é? É dolorido, é profundo. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Curiosamente, a Bíblia também fala um pouco disso. Esse texto que nós acabamos de ler é um convite de Deus para nós trabalharmos esse quarto que a gente mora, chamado planeta Terra, para causarmos efeito nesse ambiente, para nós atuarmos nesse espaço. É um convite de Deus para nós fazermos isso. Por quê? Porque o Senhor fez essa casa, para que nós e Ele habitássemos juntos. Ele fez essa casa. E ao fazer essa casa, Ele fala, é sua. Você pode agir nela, você pode mudá-la, você pode transformá-la. Ah, mas onde está isso nesse texto? Talvez ele não esteja muito óbvio, mas você vai caminhar por esse texto comigo e você vai entender isso que eu estou dizendo. O texto que nós acabamos de ler traz a história de como o Senhor constrói o homem e dá ao homem uma missão. E essa missão que Ele dá é que ele cultive e guarde o jardim. Que ele guarde, ou seja, que ele, de certa maneira, zele pelo jardim, mas que ele também cultive, que ele plante. Lembrando os irmãos que o mundo não era o jardim do Éden. O jardim do Éden era um jardim numa região chamada Éden, que era uma região que estava no mundo. É quase como se Deus estivesse falando assim, olha, eu fiz esse jardim, agora vai fazendo o jardim. Vai espalhando essa interação entre humanidade e criação, humanidade e plantas e animais, essa interação criativa, de beleza, de sofisticação, de transformação, vai fazendo isso pelo mundo inteiro. Até o 6º dia, o Senhor foi criando todas as coisas sozinho, mas quando Ele cria o ser humano, Ele fala, agora daqui para frente, a gente tem uma aliança de trabalhar junto nesse mundo, de fazer junto esse mundo uma casa nossa. E é isso que o Senhor coloca aqui o ser humano para fazer. E isso fica muito claro nessa história da nomeação dos animais. Se você conhece bem o relato da criação no capítulo 1, você sabe que o Senhor é que dá nome às coisas. Ele fala, haja luz, e Ele separa luz e trevas, e chama o tempo de luz de dia, e o tempo de trevas de noite. Ele faz as separações entre os oceanos e a terra seca, e chama a terra de terra. Ele é que dá nome para as coisas. Nomear faz parte da criação de Deus. Ele faz e Ele nomeia. Então Ele faz o ser humano e traz os animais e convida o ser humano a participar da continuação da sua criação. Dê nome aos animais. Eu fiz os animais, nomeie agora os animais. E o ser humano vai e participa da criação de Deus. Meus irmãos, para nós falarmos de trabalho, nós temos que, numa perspectiva cristã, nós temos que partir desse texto. A maneira correta de nós olharmos para o trabalho como cristãos é lembrarmos que o trabalho não é outra coisa senão uma forma de habitar este mundo, uma forma de morar aqui. Deus não nos deu o mundo e falou, está pronto, não mexe em nada. Quando eu voltar, eu quero do jeito que eu deixei. Nós não estamos habitando no Airbnb de Deus, que no final Ele vai nos reprovar porque a gente detonou o Airbnb dele. Não, é uma casa que Ele fez para a sua família, e nós somos família de Deus. Ele fez para nós. Então o trabalho do ser humano no mundo é uma maneira de habitar o mundo, e de fazer esse mundo o mundo que é nosso. E esse mundo é um mundo nosso, assim como é o mundo de Deus. E alguns erros que a gente comete em relação ao trabalho, quando a gente não tem essa perspectiva, porque essa perspectiva nos ensina que o trabalho é parte da própria graça de Deus. Assim como Ele nos deu vida, nos deu um mundo, Ele nos deu a oportunidade de trabalhar nesse mundo. Seria terrível se nós, ao nos casarmos com alguém, falássemos assim, olha, mas é o seguinte, eu gosto da casa do meu jeito,
Não pode botar nada seu aqui. Tudo que é seu tem que ficar dentro do armário. Não seria uma habitação completa nesse lugar, nessa casa. Essa casa não seria dos dois. Da mesma maneira, seria terrível se ao nos casarmos, a gente pensasse que toda a parte de cuidado e de zelo com o lar fosse de uma única pessoa. Ou do marido ou da esposa, frequentemente da esposa, né? Seria terrível, porque na verdade a gente atua na manutenção da nossa casa, porque é a nossa casa. Então a gente atua na manutenção desse mundo, porque é a nossa casa, porque a gente atua junto nesse mundo, porque é a nossa casa. A gente transforma, mas a gente preserva, a gente guarda, mas a gente também cultiva. A gente mantém e a gente transforma. É assim que a gente vive. Trabalhar, numa perspectiva cristã, é uma maneira de habitar o mundo. A gente habita um mundo com trabalho, a gente faz esse mundo muito mais do que um espaço. A gente faz desse espaço que a gente habita um espaço nosso, uma verdadeira habitação. Um erro que a gente pode cometer é esquecer disso. E fazer do trabalho, então, não uma maneira de habitar o mundo, mas uma maneira de existir, uma maneira de ser. E não é isso que o texto nos ensina. Há um detalhe no texto da criação, nós não lemos o texto todo, ele é grande, o capítulo 1 e capítulo 2, nós não vamos ler todo, mas é uma história muito bem conhecida, vocês conhecem bem, então não vou me preocupar muito com vocês se ignorarem algum aspecto. Se tiver alguma dúvida sobre o que eu falar, você pode conferir aí na sua Bíblia, ou pode depois conferir em casa. São só 2 capítulos, tá? Capítulo 1 e capítulo 2. Mas há um detalhe muito bonito nesse texto, em que Deus cria todas as coisas em 6 dias, e só no 6º dia faz o ser humano. E no 7º dia ele descansa. E há um livro chamado Sábado Subversivo, Subversive Sabbath, de um teólogo cristão chamado A.J. Swoboda, em que ele destaca esse assunto. Ele diz assim: olha, o primeiro dia completo da existência da humanidade não foi um dia de trabalho, foi um dia de descanso. Deus não fez o ser humano lá no começo e falou: agora vamos lá, vamos fazer tudo isso aqui, vamos trabalhar. Ele fez todas as coisas, nos colocou e nos deu para descansar com Ele. E depois do descanso fala: está vendo essa casa que você habita? É sua, trabalhe nela, haja nela. Haja nela também, né? Não, mas haja nela. Faça alguma coisa, né? Transforme, adapte, exista, descubra-se como humanidade nas suas potencialidades e adeque esse mundo também a essas potencialidades. Nós já existimos sem o trabalho, nós já somos humanos sem o trabalho, nós já somos imagem de Deus sem o trabalho. O trabalho, assim como o descanso, fazem parte da graça de Deus para nós, uma dádiva de Deus para nós. Se a gente esquece isso, a gente para de tomar o trabalho como graça e toma o trabalho como escravidão. E eu sempre gosto de destacar isso. O Pentateuco foi escrito do ponto de vista de um povo que foi escravo e agora é liberto. Então, o assunto de trabalho e descanso é importante para esse povo, porque quando eles eram escravos, eles não podiam descansar. Agora eles descansam. Quando eles têm uma narrativa da criação que fala de um Deus que descansa, eles falam: opa, esse Deus não é igual ao faraó não, porque ele descansa e nos dá descanso. O faraó nem descansava, nem dava descanso para a gente. Pelo contrário, esmagava mais a gente, e a gente, para sobreviver, tinha que trabalhar, enquanto Deus nos convida para trabalhar como quem habita a terra, como quem tem a terra como sua. Literalmente, o Egito era do faraó. Essa era a ideia do Egito. O faraó era o dono do Egito. Deus faz um mundo e dá o mundo para os seres humanos e fala: é seu. Se é seu, haja nele. Então, meus irmãos, trabalhar é uma maneira de participar do mundo, é uma maneira de habitar o mundo. Transformar o mundo é uma maneira de habitar o mundo. Mas nós não fazemos isso do nada. Não fazemos isso baseado em quem nós somos agora, porque existe um pecado. Esse é o grande problema. A gente tenta transformar o mundo à nossa imagem, mas a gente transforma o mundo à imagem do pecado.
A gente precisa passar por um processo de redenção do trabalho. E qual que é essa redenção do trabalho? Quando nós entendemos que o ser humano trabalhador no mundo deveria ser o ser humano como o criado por Deus em Adão, e não aquele que caiu também em Adão. O nosso trabalho não deveria ser pautado pelos aspectos do pecado, ele deveria ser pautado pelos aspectos da graça, pelos aspectos da criação de Deus, pelos aspectos da santidade do nosso Senhor. E esses aspectos são aspectos de participação, de sim criatividade, mas de bondade, verdade, solidariedade. Por isso que Deus fala que ao criar a mulher, Ele não a criou como alguém que habitaria também o planeta, sem ser alguém que transforma o planeta, porque o planeta também é dela. Mas alguém que atuaria junto, porque este homem, que hoje nós chamamos de Adão, não daria conta de trabalhar sozinho nesse mundo. Trabalhem juntos nesse mundo que vocês têm. No mundo atual, o trabalho ele é pautado pela competição, e na verdade a gente atribui muito da nossa prosperidade no século XXI à competição, não é verdade? A gente está vendo aí a corrida das inteligências artificiais, né? Aí tem o ChatGPT, aí o Google tem a inteligência dele lá, que eu nem lembro o nome mais, aí tem a inteligência do outro, aí a China veio lá com uma inteligência, é inteligência demais para pouca burrice, eu não sei, né? Mas é muita inteligência. Alguém já disse que não está tão preocupado com a inteligência artificial, está preocupado com a burrice natural, né? A gente está vendo essa competição, e é fácil a gente pensar que realmente a competição está levando o ser humano a querer se aprimorar e desenvolver mais. Competições para viagens fora do planeta Terra, aí vai lá a NASA faz uma coisa, a SpaceX faz outra coisa, a Virgin faz outra coisa, cada empresa vai fazendo os seus foguetes e é uma nova corrida espacial, mas agora não pautada por nações, mas por empresas. E é fácil a gente pensar que as competições vão levar a gente à frente, a competição pelo carro elétrico, a competição por tudo. Esses dias eu estava vendo um cara na internet dizendo, eu queria comprar uma sorveteira, mas a sorveteira está muito cara, cadê as outras empresas para copiar essa sorveteira e vendê-la barato? É fácil a gente acreditar que é a competição que nos leva adiante. E até a Bíblia fala isso lá no livro de Eclesiastes, quando o autor de Eclesiastes diz assim, olhei e percebi que toda realização debaixo do sol surge da competição e da inveja entre os homens, porque essa é a nossa realidade do pecado. A gente quer ir além porque a gente quer ir além ao outro. A gente não quer ir além da gente mesmo, quer ir além do outro. Quer chegar antes do outro. Quer chegar primeiro. Quer ter vantagem. E o outro fica com a desvantagem. Só que isso leva o problema para as nossas relações de trabalho. Em que a gente também pensa que, enquanto está aqui, está ralando, está engolindo um monte de sapo, mas quando eu estiver lá, eu é que vou dar sapo para os outros engolir. Enquanto eu estou aqui e estou vendo um monte de gente puxar o tapete, eu fico bem fixo no meu tapete aqui, para quando bobear eu puxo do outro. É assim que a gente é movido nessa nossa realidade de competição, porque o pecado trouxe uma coisa chamada morte, e a lei da morte é, ou eu mato ou eu morro. Então é melhor matar do que morrer. Só que não era assim a visão na criação, e não é assim a visão que a gente tem hoje em dia na nossa vida. Em que o trabalho não é para esse tipo de vivência da competição, mas é para que, ao transformarmos o mundo, lembremos que fazemos isso como aquele que é imagem de Deus e vê no outro imagem de Deus também. É por isso que é incompatível a doutrina cristã com escravidão, porque a escravidão transforma pessoas em ferramentas. Enquanto o trabalho não deve ser nunca na exploração do outro, deve ser sempre na compreensão de que estamos juntos transformando essa casa que nós habitamos coletivamente. Os nossos trabalhos devem ser positivos, à medida que um pouquinho que eu faço dentro da minha área, eu estou contribuindo alguma coisa para o mundo. E há muitas maneiras de contribuir para o mundo, meus irmãos. Talvez você pense, eu não consigo conectar muito bem o meu trabalho a um bem específico, mas pode ter certeza, se ele é um trabalho justo, honesto e que não lesa ninguém, ele está fazendo algo de bom para o mundo, mesmo que pareça pequeno.
mesmo que pareça minúsculo, alguma coisa você está acrescentando para a experiência humana de viver nessa terra. Então não pode ser um trabalho baseado na exploração, e aí que é o problema, porque às vezes a gente não está na posição de explorar ninguém, mas a gente entende a exploração própria como uma regra do jogo, as outras pessoas exploram a gente, e por causa da nossa ideia bem confusa do que significa o trabalho, e da ideia que a gente tem de que pelo trabalho eu me faço alguém, eu sou alguém porque trabalho. Na escola eu vejo muito isso, os pais de alunos falando para os professores em reunião de pais, eu falo para o meu filho, ele tem que estudar para ser alguém na vida, e eu penso assim, olha, seu filho já é alguém, estudar é muito bom, continue estudando, estudar é muito bom, trabalhar é bom, mas você é alguém sem estudar e sem trabalhar também, estudar e trabalhar é bom, porque nesse mundo que a gente vive, a gente passa a habitar uma casa que não é nossa, se a gente não busca desenvolver essas potencialidades. Mas ele já é alguém. Mas a gente confunde essas coisas. O que você vai ser quando crescer? Eu vou ser gente grande, quer dizer, não sei, né? Não sei ser tão grande assim. Entende, meus queridos? A nossa identidade não está vinculada ao trabalho, porque o que concede identidade a gente é aquele que nos cria. E o Deus que nos criou segundo a imagem dele, não a imagem de qualquer outra coisa. Eu já sou alguém nele. Eu não fui feito para ser alguém à medida que trabalho, eu já sou alguém nele. Tanto que ele me criou e me chamou para descansar. E depois falou, trabalhe habitando essa terra. E é isso que eu estou fazendo. Eu não posso enxergar essa vida como um planeta no qual eu não habito, mas eu também não posso enxergar essa vida um planeta no qual eu tomo do outro. Então, numa relação de trabalho, eu vou citar você, Guto. Guto ficou chateado, que 2 mensagens que eu não cito ele, hoje eu vou citar. Eu e o Guto trabalhamos na mesma empresa, e aí eu sou promovido, estou acima dele agora na hierarquia, aí eu pego e aproveito para massacrar ele, para pressionar, para explorar ele, para eu ficar mais de boa. E eu digo, não, mas é assim, eu trabalhei melhor, cheguei na condição de estar aqui e tal, agora eu vou. Eu estou ignorando que quando Deus nos deu para trabalhar no mundo, Ele falou, Ele trabalha numa casa que é sua, mas não é sua sozinha, é sua, homem e mulher, é sua, vocês todos os povos, toda a família, crescer, multiplicar, encher a terra, é casa de todo mundo, vem, tem espaço para todo mundo, vem morar todo mundo aqui, e vem todo mundo, cada um transformar seu quarto, cada um habitar do jeito que habita. As nossas relações de trabalho, elas são muito marcadas pelo pecado e a gente acha isso natural. Ao invés de pensar que nas nossas relações de trabalho, a gente não deveria estar despersonalizando o outro, a gente deveria estar humanizando o outro. Porque despersonalizar é característica do pecado, humanizar é característica de Deus, que olha para todo oprimido, excluído, rotulado e o traz para dizer, você é filho, você é herdeiro, você é parte da família. Para aquele que diz, trate-me como um de seus servos, ele fala, vista-o como um dos meus filhos. Eu não posso tratar o outro como se ele fosse o meu servo, sendo que ele é meu irmão em Cristo. A gente olha para essa lógica, pensa dessa maneira, entende que a regra é desse jeito, e a gente vive dessa maneira, a gente também. E o grande problema não é só a gente se submeter a essa exploração, você pode até achar que vale a pena, estou ganhando bem, e tudo bem, às vezes vale mesmo, do ponto de vista financeiro. Mas como eu disse, a gente não é só a gente é o espaço que a gente habita, a gente é também as pessoas com que a gente se relaciona, as pessoas com que a gente tem relações de afeto e de amor. E acontece muito na nossa vida, que ao olharmos para o trabalho de um ponto de vista até idólatra, nós sacrifiquemos o ambiente familiar. Não é? Esmaguemos a relação familiar para mantermos-nos bem-sucedidos na relação de trabalho. Não é fácil, meus queridos, o mundo que a gente habita não é perfeito, ele não é equilibrado, e eu sei. A última coisa que eu quero é que você saia daqui dessa noite culpado por trabalhar demais. Eu quero que você saia daqui essa noite consciente para tomar boas escolhas. Entende? Não é para você sair daqui culpado por trabalhar demais, ou culpado por trabalhar de menos também.
Pelo que eu conheço os irmãos, não é o problema aqui. Vocês todos são muito trabalhadores, graças a Deus. Mas não é para isso. É para você sair consciente e tomar escolhas que colocam as coisas na ordem correta. Na ordem correta. Nós sacrificamos o ambiente familiar não só porque nós trabalhamos demais e aí não temos tempo com a família. Isso é só um aspecto. Tem outros aspectos também. Daquela história antiga da cadeia, né? Da violência ou da agressividade, em que o dono da empresa grita com o diretor grita com o gerente grita com o supervisor grita com o seu subordinado, o subordinado vai para casa, grita com a esposa vai, grita com o filho vai, dá um bicudo no cachorro, e aí o cachorro sai chorando. É uma sequência de agressividade que começa lá no dono da empresa e termina no pobre do cachorro, que não tem nada a ver com a história, o pobrezinho da criação de Deus aqui. Porque a gente tem uma visão deteriorada da realidade da própria humanidade, a gente tem uma visão deteriorada dessas coisas para dentro de casa. A gente acostuma com uma cultura econômica e social do nosso mundo que despersonaliza as pessoas, e o ambiente de personalização deveria ser a família, mas quantas vezes a família se torna um ambiente despersonalizado? Porque a pessoa que foi desprovida da sua humanidade num ambiente de trabalho chega em casa e não tem mais condições de reconhecer a humanidade no outro. Só que em casa também trabalha, meus irmãos, porque se trabalho é habitação, literalmente a gente habita em casa. Então, literalmente a gente trabalha em casa. E trabalha mesmo. Irmãos e irmãs que têm estado em casa ultimamente, ou trabalhado de casa, ou cujo seu único trabalho é a casa, sabe quão trabalho é. E na nossa sociedade, frequentemente, esse trabalho está sobre as mulheres. Frequentemente. Está sobre as mulheres. E mulheres que, frequentemente, na nossa realidade, não sempre, mas na nossa realidade, muitas vezes, fazem aquilo que é chamado de dupla jornada. Não é? Trabalham na empresa, ou trabalham no seu emprego, trabalham em algum lugar, voltam para casa, trabalham em casa. Tem escolha? Não trabalhar em casa? Não para quem habita a casa. Mas quem habita a casa é só mulher? Não, é todo mundo. Se trabalho é uma forma de habitar, meus irmãos, o trabalho em casa também é uma forma de habitar a casa. Porque se você só habita a casa sem trabalhar na casa, então você está fazendo da sua casa um lugar no qual você é o hóspede, e da sua esposa você está fazendo uma camareira. A casa não é sua, porque você só está hospedado lá, e a casa também não é dela, porque ela só trabalha lá. No final, ninguém está habitando lugar nenhum. Não é? É importante que a gente tenha essa consciência, e eu não acho que a gente deva aqui fazer grandes regras sobre isso, porque as casas se organizam. Ontem, na nossa palestra, eu vou falar de novo, gente, porque eu fiquei emocionado. Verdade, eu quase chorei ontem. Eu segurei, porque era meu aniversário, o pessoal ia achar que eu estava chorando, que eu estava ficando mais velho. Mas não. Quanta sabedoria esse casal trouxe para nós ontem à noite. E disse sobre a importância de nós sermos assertivos na nossa comunicação. Sabe o que é assertivo? Assertivo não é certo não, viu, gente? Assertivo é claro, direto, sem deixar dúvida. E aprendemos uns passos ontem. Primeiro, observe, reconheça qual que é a questão que você está trazendo. Né? Diga como você se sente a respeito disso. Peça alguma mudança de atitude em relação a isso. E dê uma razão para essa mudança de atitude. Olha, quando a gente chega em casa, os dois cansados do trabalho, você vai, deita no sofá e eu vou lá arrumar a casa, eu me sinto desvalorizado. Falou o que está acontecendo, falou o que está sentindo. Eu gostaria que quando a gente chegasse, a gente fizesse junto as coisas, porque vai ficar menos pesado para mim, e nós dois habitamos essa casa. Entendeu? Assertivo. Por isso que eu não vou falar para vocês quanto por cento você tem que fazer, porque vocês sabem quem trabalha mais, quanto é mais difícil, quem tem uma jornada mais exaustiva na vida, vocês sabem disso. Vocês sabem como casal, então vocês conversem, na boa, de preferência enquanto comem, porque é bom conversar enquanto come, que para pegar o garfo você tem que largar a espada. Então, comendo uma comida bem gostosa e tem uma conversa boa sobre esse assunto. E diz, olha, eu estou me sentindo sobrecarregado.
Se você reconhece isso no seu casamento, vou te fazer um desafio já. Começa você. Começa hoje, indo para casa depois do culto, vai ser uma maravilha. Eu falei assim, olha, está se sentindo sobrecarregado? E quem responde, responde sinceramente, viu, gente? Eu vou aproveitar agora, eu vou falar que estou. Nem estou, mas vou falar que estou. Não. Sinceridade, clareza. Porque se trabalhar é um jeito de habitar, trabalhar na casa é um jeito de habitar a casa, e a casa é de vocês. A casa é de vocês. Da mesma maneira, a gente introduz os filhos no trabalho doméstico, é uma maneira de habitar a casa. É uma maneira da casa ser deles também. Os jovenzinhos aí, 12 mais, fazem tarefa em casa? Gostam ou não gostam? Umas são mais difíceis, né, Marcinho? Você ajuda na sua casa, Marcinho? O que você menos gosta de fazer? Gosta de tudo? Que bênção, né, irmãos? Olha só, que maravilha, né? E você, Arthur, tem alguma coisa que você não gosta de fazer, que sua mãe pede e você não gosta? Mas faz, né, porque é obediente, né? Passar aspirador, né? É chato, né? E faz barulhão, né? Mas lembrem disso, vocês estão aspirando, porque é horrível viver numa casa empoeirada. E a casa é de vocês. Não é? À medida que a criança vai se tornando parte da casa, ela vai também entendendo que a casa é dela, e ela vai adquirindo autonomia também. E esse é um grande objetivo da paternidade, mas a gente vai falar sobre isso outro dia, não vai ser hoje. Se trabalhar é uma maneira de habitar, trabalhar em casa é uma maneira de habitar em casa. E é tão bom fazer isso em cooperação. Meus irmãos, vou falar a mesma coisa que o Juliano falou ontem no encontro de casais. Não estou falando aqui como alguém que resolveu essa questão, tá bom? Pelo contrário, falho muito sobre isso. Não fica assentindo com a cabeça aqui, que está todo mundo olhando para você agora. Faz assim, imagina, ele é ótimo. Falho muito sobre isso, muito. A gente precisa ser mais consciente disso. Mas eu tenho um grande exemplo na minha vida. Meu sogro é um exemplo nisso, né, Nath? Agora você pode fazer assim, né? Meu sogro é um exemplo disso. Meu sogro é impressionante. Ontem a gente estava até brincando com ele, dizendo que ele tem um toque, que ele não pode ver louça suja. Ele vê louça suja, ele vai lavar, em qualquer lugar. Capaz de um dia ele chegar num restaurante, está meio atribulado, ele entrar e começar a lavar a louça no restaurante. E esses dias saiu uma pesquisa aí dizendo o quão bem faz para a saúde mental das esposas quando os maridos se envolvem no trabalho de casa. Porque, impressionantemente, é isso que eu estou dizendo, quando você faz da casa habitação trabalhando nela, a sua esposa passa a habitar mais aquela casa também. Ela não se sente mais como uma camareira, não se sente mais como uma dona de pensão, e você não se sente mais como um hóspede. A casa é de vocês. Aí vocês veem o que cada um faz melhor, né? E lembrando também os dois, que ninguém faz igual ao outro, tá bom? Ninguém faz igual ao outro, cada um faz de um jeito. Desde que seja bom, limpo, bonitinho, tá ótimo. Trabalhar é uma maneira de habitar o mundo, trabalhar é uma maneira de habitar em casa, mas trabalhar é uma maneira de habitar na igreja. Infelizmente, meus irmãos, o trabalho na igreja, frequentemente, se torna dos mais exploratórios desses três ambientes. Frequentemente. A quantidade de denúncias, de abusos e de exploração, e de um termo, que é um termo típico do mundo corporativo, que agora entrou na igreja, porque a igreja está fazendo isso sem ter nome, agora tem nome. Assédio moral. É impressionante. Porque enquanto o mundo partiu da forma, na sua organização política, para formas democráticas de política, certo? A maior parte dos países do mundo vivem algum tipo de democracia, em que há liberdades individuais, em que há direitos, em que há, né, todas essas coisas. As empresas foram atrás disso também, forçadas pela lei. O mundo corporativo foi atrás disso também, forçado pela lei. A igreja se manteve alheio disso tudo num discurso da autoridade espiritual, na qual o pastor faz da congregação sua escrava e toma decisões,
em que explora pessoas e ele se sente no lugar de alguém que está gozando dos privilégios de ser o reizinho da igreja, sendo que o rei da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que estava participando na criação, nos fez, falou, descansa comigo e trabalha como quem habita o mundo. Ministério, meus irmãos, é uma maneira de habitar a igreja, de habitar o reino de Deus. É uma maneira de fazer da igreja nossa, e não do pastor, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É terrível que a gente pense que as leis trabalhistas tenham botado freios em certas explorações no mundo corporativo, mas que na igreja essas leis não existam, e a forma como a liderança, a diretoria de uma empresa se organiza, é muitas vezes muito mais saudável do que a liderança de uma igreja, em que a exploração virou regra, em que pastores não xingam porque falar palavrão é pecado, mas dão nome de tudo quanto é demônio para as pessoas. Exercem todo tipo de pressão, todo tipo de exploração. Isso não está certo. Isso é ignorar que trabalhar na igreja é uma maneira de habitar na igreja e de fazer da igreja, sua casa, porque a igreja é nossa casa, não é casa do pastor. E nós precisamos nos proteger dessas coisas, recobrando essa nossa vocação em Deus. De que tudo isso que nós estamos fazendo para a glória dEle, como quem participa de uma vida dada por Ele. Trabalhamos na igreja porque a igreja é uma dádiva de Deus para nós, e ela é nossa. E o dia que ela se tornar exploradora, que ela te obrigar a sacrificar a sua família por isso, que ela começar a ter ganho em cima da deteriorização da sua saúde, é hora de pular fora, meus irmãos. A hora que ela começa a te separar dos seus, criando dentro da igreja o único tipo de relacionamento que você tem, que isso aí é uma característica de totalitarismo, meus queridos. Isso aí é coisa que na história a gente só viu em regimes totalitários, tá? Em que todas as suas relações têm que estar mediadas pelo Estado, ou no caso, pela igreja. Você não pode ter amizade fora da igreja, você tem que se separar dos familiares que não fazem parte da igreja, que não fazem parte daquela denominação. Gente, corra desse tipo de coisa. Isso aí é seita exploradora. Não é dessa maneira que a gente vive. Isso é maneira de exercer controle sobre você. E Deus nos chamou para a liberdade. É o que está falando lá em Gálatas, o apóstolo Paulo disse, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, como que eu faço isso? Lá em Gálatas, no capítulo 5, Paulo fala, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, mas não use da liberdade para dar lugar à sensualidade, para dar lugar à carne. Não use da liberdade para isso. E ele diz, então façamo-nos servos uns dos outros por amor a Cristo. Essa é a chave para que o nosso ministério na igreja não seja uma exploração, não seja uma escravidão. Para quem nós trabalhamos na igreja? Uns para os outros. Mas espera aí, não é para Deus que a gente trabalha na igreja? É para Deus. É para Deus. Mas para Deus como? Na direção do outro. Não é isso que João nos ensina? Se eu falo que amo a Deus e odeio o meu irmão, eu sou mentiroso? Vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se eu não amo ao meu irmão a quem vejo, como amarei a Deus a quem não vejo? Você cantou músicas maravilhosas a Deus aqui, de amor a Deus, e eu sei que nós amamos a Deus, mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós não amamos só a Ele, nós amamos uns aos outros. Ministério é na direção do outro. Quantas vezes a gente usa o amor a Deus para odiar o outro? Muitas vezes. Em que a gente pega o amor a Deus, não, esse evento vai ser maravilhoso, vamos fazer esse evento, vai ser lindo para o nosso Deus e tal, enquanto está organizando o evento, está massacrando as pessoas. Oh, não vai dar certo esse negócio, você não fez aquilo que eu pedi, não sei o que lá, mas eu estou com a minha mãe doente, mas eu estou passando mal, mas eu estou com problema, mas eu estou... Aí a gente transforma a igreja em mais um lugar em que a pessoa é oprimida, em que a pessoa é despersonalizada.
E a gente está com isso, irmãos, isso é o que significa trazer o mundo para a igreja. Trazer o mundo para a igreja não é um estilo musical, não é instrumento, nem roupa é. Trazer o mundo para a igreja é pegar essa cultura pecaminosa, desumanizadora e trazer para dentro da igreja. E a gente faz isso muito. Muito, muito, muito. As nossas irmãs que estavam aqui, levaram as crianças para trás, elas estão servindo essas crianças. Uma coisa maravilhosa, porque pouca gente na sociedade serve as crianças, né? E elas estão servindo as crianças. Os nossos irmãos que tocaram aqui, estão servindo-nos. Ah, mas eles tocaram para Deus, é verdade, mas eles estão servindo a gente. E os líderes estão servindo a gente e eles. E essa é uma característica muito bonita na liderança de adoração aqui da nossa igreja. Esse senso de responsabilidade, de cuidado que os líderes têm com os liderados. E que um tem com o outro. Mas e se a gente começar a não pegar pesado, se a gente não buscar excelência? Eu tenho um pavor dessa palavra, viu? Ela não é uma palavra ruim em si mesma, não, mas o uso dela é terrível. As pessoas usam do jeito completamente errado. Se eu não buscar excelência, o que vai ser sobre a glória de Deus? Ah, sério? Sério? Você acha isso mesmo? Que se o Henrique errar uma nota no baixo aqui, a glória de Deus foi diminuída. Meu Deus! Henrique chega aqui no ensaio e fala assim: queridos, essa semana foi uma loucura. Uma loucura. Estudei, ouvi a música, mas não estudei o suficiente. Vamos orar, vamos para frente. Aí errou uma nota lá. Meu Deus! Um dano irreparável à glória de Deus. Claro que não, meus queridos. Claro que não. Glória a Deus é um irmão que passou uma semana cheia de coisa e que vem entregar a sua moedinha de energia diante de Deus. Ele não tem uma conta bancária de energia gigantesca. Ele gastou muita energia essa semana, mas ele trouxe tudo o que ele tinha e colocou. Estava conversando com o irmão Carlos semana passada e falei assim: Carlos, está pesado no trabalho, quer que eu dê aula domingo? Ele fala: não, pode deixar que eu dou. Eu imagino que hoje de manhã ele trouxe uma moedinha. Para nós foi uma loteria, um prêmio da loteria, foi maravilhoso. Não foi, Silvio? A gente estava conversando sobre isso hoje de manhã. Mas a gente tem que ter liberdade para o Henrique, para o Carlos, para qualquer um poder falar assim: não dou conta, não está dando, não vai dar. Amém, meu irmão. Mas pastor, quem vai fazer isso se eu não fizer? Deus providenciará o cordeiro para o matador. Não, brincadeira. Deus vai dar alguém para fazer isso. Deus vai dar alguém. E se não der, é porque Ele não quer que seja feito. Não tem problema. Porque quem moe gente é o mundo, não é a gente. Quem transforma pessoas em máquina é o mundo, não é a gente. A gente pega a gente morta e pelo poder do Evangelho ressuscita. Então, se você vem na igreja para não fazer nada, não tem problema, venha para não fazer nada. Eu sempre lembro dessa história que foi contada pelo pastor André Fontana, da Iba Viva. Eu acho tão lindo isso. Diz que chegou uma irmã lá na igreja, e ela chegou arrebentada de experiências religiosas traumáticas anteriores. E aí teve conversas com ele e tal, e um dia chegou para ele e falou assim: pastor, e aí ela decidiu se tornar membro da igreja, e ela chegou para o pastor e falou assim: pastor, você aceita uma ovelha que vem aqui para dar trabalho? O pastor segurou na mão dela e falou assim: minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você venha para cá e você dê trabalho, mas pode dar todo o trabalho que você vai dar, dê todo o trabalho que você precisa dar, e depois que você der todo o trabalho que você precisa dar, e você estiver pronta, aí você trabalha. Entendeu, gente? É para dar trabalho, a gente está aqui para dar trabalho também. Não tem como ter igreja perfeita, não, a gente tem recebido muitos irmãos nos últimos anos e tem sido uma alegria, cada vez que chega alguém a gente fica super feliz, né? E todo mundo chega com dons, talentos, é maravilhoso, mas todo mundo chega com demanda. E tem gente que chega com dom e tem vergonha de ter demanda. Pode ter demanda, meus queridos, porque aqui é casa para a gente trabalhar junto, para a gente viver junto, para a gente cuidar um do outro, porque essa casa é nossa. Você não é um funcionário, você não está mudando de empresa, ninguém está te contratando, ninguém está trazendo seu passe para cá. A gente está aqui para viver relacionamento com Deus, numa outra casa que Ele proporcionou para nós, é essa casa, assim como Ele proporcionou a sua casa, assim como Ele proporcionou o planeta, tudo casa na qual a gente habita. Então a gente trabalha como quem mora aqui, mas quando lá na nossa casa alguém cai doente, essa pessoa não trabalha,
Quando a pessoa está com dengue, a gente não põe uma vassoura na mão dela e fala assim, vai varrer, cheio de dor no corpo. Às vezes a gente tem que fazer o contrário, dar uma bronca na pessoa com dengue que para, descansa, que você vai ficar mais doente. Né? Porque tem gente que não consegue parar, né? Quando o irmão está doente na igreja, a gente não põe uma vassoura na mão dele e fala, vai trabalhando que passa. Não, a gente cuida de você, querido. Eu não dou mais conta de fazer isso, está difícil para mim. Amém, tudo bem, não tem problema. Porque a gente não está aqui porque a gente faz alguma coisa. A igreja não é, as melhores igrejas não são um time de elite, onde estão as pessoas com mais dons. A igreja boa é onde as pessoas são pessoas em Jesus. E mais elas encontram sua vocação em Jesus, suas potencialidades em Jesus, e vivem esse ambiente familiar. Amém, queridos? Eu parti do mundo para a igreja, e agora, para encerrar, eu vou voltar. Essa consciência que a gente desenvolve na igreja é um movimento contrário daquele movimento de desumanização que o ideal produtivo do mundo cria na gente. Na igreja a gente relembra a nossa humanidade, a nossa humanização, para a gente não explorar e não ser explorado em casa e no trabalho. Para quando ir trabalhar, saber, eu estou indo trabalhar para a glória de Deus. E eu vou fazer dentro daquilo que Deus colocou como o que é feito para um ser humano fazer. Assim como eu vou exigir do outro apenas o que está no limite da humanidade. Porque é assim que a gente caminha. Em casa, eu vou tratar as pessoas da minha casa como gente que é habitante da casa como eu. Não funcionário da casa, não o meu hospedeiro, não dono da minha pensão e também não hóspede. A gente trabalha em casa porque a gente habita em casa. E a gente vai trabalhar no mundo como quem habita o mundo. Amém, meus irmãos? Vamos orar então? Baixe sua cabeça. Fale com Deus. Peça a Ele consciência dessa graça dEle para você enfrentar com sabedoria o seu trabalho, a sua vida familiar, com equilíbrio. Peça a Ele sabedoria, paciência, calma, tranquilidade, para que você possa também ter as conversas que serão necessárias sobre esse assunto, não é? Louve a Ele, porque Ele te deu a oportunidade de ter o seu trabalho, e louve a Ele também, porque mesmo que você esteja desempregado, isso não significa que você não é alguém, pelo contrário, você é alguém. E que o Senhor trabalhe na nossa mente e no nosso coração. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Não tema quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, com
confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Eu quero chamar aqui à frente você que quer alguma oração referente a isso, ao trabalho, à falta de trabalho, à sua família, às suas relações familiares que às vezes são extenuantes, são estafantes, e às vezes são por necessidades que fogem do nosso controle. Quero te chamar aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero pedir que os outros irmãos fiquem de pé, para a gente orar juntos uns pelos outros. Pode vir aqui à frente. Amém. E eu quero pedir que os familiares que estão presentes dessas pessoas fiquem ao lado aqui também delas, tá bom? Então Guto fica do lado da Paty aqui, Murilão fica do lado da Fernanda, Fernando fica do lado da Gabi aqui. Ah, você está indo aqui ficar do lado do João? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu pedi que os familiares estivessem aqui, porque como eu falei, é trabalho e família, e a gente tem essa parceria. Eu preguei para crente, eu não preguei para os donos do mundo econômico. Não vai acabar essa mensagem e amanhã vai ter decisões legais ou corporativas que vão resolver o problema do baixo salário, ou do muito trabalho, ou das condições perigosas que alguns se dependuram aí na vida para trabalhar. Não vai resolver. A única coisa que a gente pode fazer como família e como igreja é oferecer ambientes em que o outro é humanizado. O que está fora da família e da igreja a gente não tem controle. Se a gente tem autoridade, tem uma posição para isso, às vezes exerce uma figura de liderança, ou às vezes até o dono de alguma empresa, e pode fazer as coisas de maneira mais justas, amém. Aí sim você pode fazer isso. Mas a maior parte de nós não está nessa condição. Tudo que a gente pode é criar nos vínculos de afeto uma resistência à desumanização. Amém, queridos? Seus familiares estão aqui te apoiando nisso. Nós, como igreja, também estamos. Em níveis e funções diferentes, mas estamos. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá oportunidades de habitarmos esse mundo, trabalhando e transformando. Mas o pecado, Deus, faz com que nós sejamos alienados do mundo ao trabalharmos, ou nos coloca em posições de alienarmos outros, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a viver a Tua justiça nas nossas relações de afeto mais profundo, nas nossas relações de amor familiar, na família da fé e em casa. Eu peço a Deus que a todos aqueles que têm se sentido sobrecarregados nos seus trabalhos remunerados e nos seus trabalhos não remunerados, que sejam aliviados, ó Deus, não só pelo Teu Santo Espírito, mas também por todos os relacionamentos afetuosos e significativos que tem em Ti. Também Te peço, ó Pai, que aqueles que têm lutado com a carência, ó Deus, de ganhos melhores no trabalho que realiza, aqueles que precisam, ó Deus, de mais dinheiro para enfrentar os desafios que têm tido na vida, que possam se deleitar na solidariedade dos irmãos. Crie em nós, ó Deus, um coração generoso para cuidarmos uns dos outros, ó Pai. Nós pedimos sim, ó Deus, que o Senhor providencie empregos para aqueles que estão desempregados, benefícios para aqueles que estão com dificuldade de trabalhar por alguma questão de saúde, precisam de benefícios, aposentadorias para aqueles que estão lutando para se aposentar e não conseguem, ó Deus. Nós pedimos tudo isso ao Senhor, ó Pai, mas também nos envolvemos nisso, pedindo que o Senhor gere em nossos corações a solidariedade
para que não haja entre nós ninguém passando necessidade, ó Deus. Te peço também, ó Pai, pelos nossos ambientes familiares, que eles sejam, ó Deus, ambientes em que a paz do Senhor reina, porque nos dedicamos em amor uns aos outros. E te pedimos também pelo ministério na igreja, ó Pai, em que todos nós, ó Deus, nos envolvamos, nem que seja com um pouquinho, não porque sem isso não sejamos cristãos, não, nós somos cristãos mesmo sem nada disso, mas para que assim nós aliviemos as cargas uns dos outros, e mais do que isso, ó Deus, nós façamos da igreja nossa casa, assim como é a casa do Senhor conosco. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, uma palavra que em primeiro lugar veio a escravizados, libertados da escravidão. Agradecemos porque é uma palavra que nos liberta, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos aqui, e com todos aqueles que habitam esse planeta, filhos de Deus em Cristo, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar.